o IBDT convidara, né, a JUFESP, a Associação dos Juízes Federais, a JUF Nacional, a nossa Associação Nacional, para participar de um evento de direito tributário que foi realizado na Universidade de São Paulo, no Largo São Francisco, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Pois bem, e naquela ocasião eu fui chamado a falar sobre a questão então candente e hoje morna da administrativização da cobrança, da desjudicialização da execução fiscal. E naquela ocasião, eu havia me manifestado de maneira relativamente enfática, lamentavelmente eu não perco o hábito de ser enfático, né? Eu acho que a maturidade vai, quem sabe, um dia resolver esse problema, mas enfim, na ocasião, eu fui bastante enfático no sentido da inviabilidade dessa proposta, de desjudicializar a cobrança. Muito impactado pelo meu dia a dia. Eu vi a atuação dos procuradores que mal e porcamente conseguiam fazer o que tem que fazer no dia a dia. Não porque não atuam bem, muito pelo contrário, a Procuradoria da Fazenda Nacional nunca esteve tão bem quanto agora. Eu lhes afianço, eu sou do tempo em que o sujeito apresentava a exceção de pré-executividade, o procurador simplesmente dizia, isso não existe. Não se dava ao trabalho de ler o que foi arguído naquele negócio. Porque às vezes o sujeito entra com a exceção de pré-executividade e aquilo tem sentido. Pagou, compensou. Hoje eles leem, pelo menos, e inclusive concordam, se for o caso, para extinção. A atuação hoje, ela é primorosa. Mas e recursos para fazer tanta coisa? Esses recursos não existem. Agora, vocês imaginem, o sujeito não tem condições de fazer, de atender todas as demandas. E ainda vai cobrar, porque pelo projeto de desjudicialização, o gestor da cobrança seria o procurador. Ele seria o sucedâneo do juiz. Ele é que atuaria diretamente na prática de atos de expropriação do patrimônio do devedor. Pois bem, naquele tempo, eu me sentia muito impactado por essa circunstância e me sentia penalizado pelos procuradores. Não tem como viabilizar isso. Mas eu acredito hoje que é preciso repensar o assunto. O modelo judicial, eu quero crer, não tem mais sentido. Ou bem, nós forçamos uma reconciliação entre administração e administrado, para que o administrado confie na administração, inclusive quando ela cobra. Porque a principal premissa era essa: como é que eu vou submeter o administrado a uma cobrança empreendida pela administração, cobrança tendente à expropriação? Porque enquanto a cobrança é feita só pela emissão de carta de cobrança, isso não afeta em nada ninguém. Agora, quando nós falamos de cobrança mediante expropriação, a história muda. E aí as pessoas normalmente indagam: como é que eu vou submeter o administrado a esse tipo de cobrança empreendida pela administração, se a administração atua de uma forma que não é confiável? Esse é o principal ponto. Havendo o restabelecimento de confiança, a ideia de boa-fé, o sujeito sabe por que ele não tem certidão. Ele não pode ter certidão porque ele é devedor, efetivamente. Então, ele vai à administração, mas ele vai para pagar, para apresentar algum tipo de garantia, e não para comportamentos evasivos. Não deve ir para o Poder Judiciário para criar uma tese mirabolante, no sentido de que o tributo é indevido para se obter certidão. Quantas e quantas ações? Isso é um problema, inclusive, da advocacia privada. Não digo aquela que é desempenhada pelos senhores que estão aqui, mas há um segmento muito significativo da advocacia privada que vende problema para o contribuinte. O sujeito vende duas ações. Ele vende a ação em que ele vai discutir a tese e depois ele começa a vender penduricalho. Então, agora vamos impetrar o mandado de segurança para você obter a certidão tal. Ah, mas e a outra? Aí não, isso fica para outro mandado de segurança. Aí eu cobro outros honorários. E assim seguidamente. Vejam, há uma série de componentes dentro desse quadro que precisam ser revistos, e a revisão ela é de ser feita no intuito de se restabelecer aquilo que lhes mencionei antes: boa-fé, confiança entre a administração e administrado, para que um e outro passem a dialogar diretamente.
e o terceiro sujeito, especialmente o poder judiciário, seja chamado para situações extremas. Conflito de interesses é uma situação extrema. Nós não podemos entender conflito, nós não podemos entender as situações de contenciosidade como algo normal. Contenda, briga, litígio, conflito é anormal. Eu confesso aqui aos senhores que eu não consigo compreender determinados discursos que partem da premissa de que é de se abrir as portas do Poder Judiciário para que a demanda reprimida dos litígios seja trazida para o Poder Judiciário. Como se isso fosse signo de Estado democrático e de direito. O verdadeiro signo representativo do Estado democrático de direito está por detrás de uma relação de fidelidade, confiança entre a administração e administrado. E opera fora da arena judicial, em que questões efetivamente relevantes, que estão fora do quadro do quadro administrativo, seriam discutidos. Eu agradeço a atenção dos senhores pela oportunidade mais uma vez. Obrigado. Viu? Eu quero parabenizar a excelente palestra do professor Paulo, que nesse congresso tinha que ter um subtítulo, né? Ele litigância no processo tributário discutindo a relação, né? Tinha que ter uma discussão, tinha que discutir a relação entre fazenda e contribuinte, né? Judiciário fora, entrando nessa... E eu preciso também fazer assim, tem que confessar, quando eu entrei na Procuradoria, eu fiquei 2 meses na execução fiscal, mas eu sabia que não ia ficar na execução fiscal, né? Eu ia lá para o Conselho. E se eu tivesse ficado na execução fiscal, eu não tinha ficado na Procuradoria nem 1 ano, né? Eu tinha feito concurso para outra coisa e tinha caído fora, porque realmente a execução fiscal é uma tragédia, né? É uma situação horrorosa, e lá no Conselho a gente vê outro tipo de caso, justamente essa demanda extrema que o senhor falou no final da sua palestra, que realmente dá muito mais interesse, né, na atuação, e matéria muito mais importante, sem dúvida nenhuma. E aqui eu, como mediador, tenho que fazer uma provocação, não é? Colocar algumas questões, uma questão pelo menos, para a consideração dos eminentes doutrinadores e juristas que estão compondo essa mesa. Foi falado aqui, até muito bem falado na palestra do professor Eurico, que o contencioso ele é causado tanto por atos da fazenda, não é? A fazenda realmente é uma indutora de litígio muito forte, sem dúvida nenhuma, é verdade isso. Mas tem um outro lado, como eu falei, né, tem que discutir a relação e tem que saber quando é que o contribuinte induz também o litígio. Veja, qual é o senso comum, ainda mais que nós que estamos aqui na Faculdade de Economia, né? Qual é o senso comum? Os recursos eles têm que ser alocados na atividade produtiva. Então, alocar recurso em litígio é um contrassenso, é uma coisa errada. Então, o que se faz para resolver os litígios? Se cria, então, meios alternativos e outras formas de redução de litígio, de modo que, então, se reduza o litígio e mais recursos, então, vão para o lugar correto, que é a atividade produtiva. Mas isso, o que tem acontecido? Ao mesmo tempo que nós estamos criando vários instrumentos de redução de litígio, súmula, parcelamento, transação, execução fiscal melhor instruída, inclusive nós estamos caminhando para isso, não é? Acredito que a Procuradoria em pouco tempo vai estabelecer uma execução fiscal com mais informações, principalmente antes mesmo da execução administrativa, assim, já indicando na execução fiscal os bens que deveriam ser penhorados, ou seja, fazer um trabalho prévio antes de fazer a mera propositura da execução fiscal, pedindo apenas a penhora de bens que serão identificados pelo judiciário, que eu acho que esse é o grande problema, né? A Procuradoria está andando numa instrução melhor da execução fiscal, isso vai acontecer em pouco tempo, mas, apesar de tudo isso, os litígios só aumentam, não é? Estão aumentando e estão aumentando a olhos vistos, né? A impressão que dá é que nós estamos enxugando gelo. Então, aqui, numa faculdade de economia, tem que se fazer essa pergunta. Será que, para a nossa sociedade, para a nossa cultura,
é mais racional, economicamente falando, colocar recursos em litígios tributários do que colocar recursos na atividade produtiva, ou essa é uma questão que é irracional e nós temos que resolver isso, e como é que nós temos que resolver isso? Então, eu coloco essa provocação para a mesa, e eu gostaria de ouvir, na ordem aqui que foi colocado, primeiro, nosso querido professor Quiroga, não é? Advogado muito conhecido, jurista, que tem um respeito muito grande. Bem, obrigado mais uma vez a todos aí pelo convite. Com base na provocação que o Paulo fez, o que eu acho que é importante dizer, do seu ponto de vista da relação hoje contribuinte-fisco, qual é a minha visão, né? Eu comecei a advogar, eu estou há 30 anos na advocacia, eu comecei em junho de 82, cumpri 30 anos como advogado, no escritório que eu estou hoje como sócio. Eu só tive esse emprego, sou um péssimo exemplo aí para a nova geração, mas enfim. E eu me lembro que eu comecei a advogar da seguinte forma: eu era estagiário e fui no Ministério da Fazenda com o Ariosvaldo Matos Filho, porque naquele mês, maio, ou um pouquinho antes, ia ser lançado o Fim Social, o decreto 1598. Alguns alunos meus aqui já escutaram essa história, mas a grande maioria não. E que eu fui com o Ari, e estava sendo criado esse decreto-lei, e o Dornelles era o secretário da Receita. E aí ele estava chamando alguns juristas para falar, o que você acha? Isso aqui é constitucional, não é constitucional, tal. Eu me lembro até hoje que nós chegamos na sala, aí o Ari falou, não, realmente, acho que é uma medida interessante, chamava-se contribuição social, tal. Mas é óbvio que, o Ari falou, mas Dornelles, é óbvio que esse ano você não vai cobrar, né? É o princípio da anterioridade. E eu ouvi isso, assim, para com isso. Está vendo esse quadro aqui? 90% paga, 10% contesta. Isso era em 82. Essa era a realidade do Brasil. Ninguém contestava, todo mundo tinha telhado de vidro, né? Era uma economia totalmente desorganizada. O volume de empresas que pagavam lucro real, se hoje são 12 mil, devia ser 2 mil. Ou seja, era um outro Brasil, que vinha do regime revolucionário, ditadura, o medo. E aí vem a Constituição de 88 e muda um pouco esse sistema. E começa a primeira grande tese, que foi o do PIS, base de cálculo, 2449 lá. E aí começa o quê? O boom das teses tributárias, onde todo mundo deixa de ter aquele quadro dos 10,90 e, ao contrário, 110 discute e o resto não discute mais. E a gente passa a ter o que posteriormente chama-se a indústria das liminares ou das teses tributárias. Onde quem é advogado, e eu tenho 30 anos de advocacia, por isso que eu faço esse testemunho, as pessoas começavam a ir na Justiça Federal copiar a petição de grandes advogados da época, o Hamilton Dias de Souza, o Ives Gandra, né, copiar petições do Ricardo Mariz, para entrar em juízo pleiteando de tudo. Então nós saímos de um quadro de que não se discutia nada para um mundo que se discutia tudo, nas ações anti-exacionais. Isso vai de 88, pega a década de 90, torna os grandes advogados felizardos, né? Veio o Plano Collor, a santa ministra da Fazenda, Zélia Cardoso de Mello, substituindo o Santo Ivo, né? Porque ela cria todas aquelas legislações que foram contestadas, e vira o boom, e foi a prostituição da área tributária, onde, na verdade, muita gente vende tese tributária para quê? Para postergar tributo, né? Para ganhar dinheiro. Teve o boom dos levantamentos de crédito na área estadual, quanta gente ganhou dinheiro com vento, né? E isso vai, ocorre o plano real, a economia se estabiliza, e isso explica o que o Paulo disse. Hoje, a discussão judicial anti-exacional é tendente a acabar. Numa política econômica estabilizada, onde você tem as empresas, uma economia totalmente formalizada, não tenho dúvida de dizer que nós estamos num momento de formalização da economia. Nós estamos num momento onde a corrupção cai brutalmente em vários setores, onde nós temos estrangeiros vindo ao Brasil, onde critérios de compliance são muito mais fortes do que a gente pode imaginar,
fazendo com que hoje nós temos um grupo de empresariados aí de 12 mil empresas, né, que pagam mais ou menos o lucro real, empresas que não têm mais a mentalidade daquela empresa. Acoplado a isso, nós tivemos nesse ano também uma evolução da Procuradoria e das normas tributárias, onde elas vão imputando obrigações importantes, né? Eu me lembro quando saiu uma legislação bancária que dizia que fiança bancária tinha compulsório bancário, o que fazia com que o banco, para dar uma fiança, tinha que depositar no Banco Central e a fiança ficava a juros de mercado, 20, inviabilizava a fiança bancária. Aí o governo vem com a cautelar fiscal, né? Aí a Procuradoria realmente começa a ter concomitância. Eu comecei a advogar no Conselho, não porque eu sabia que lá tinha auto-infração, porque eu tinha ação judicial, e aí vinha o fisco, que antes não fazia autuação com decadência. Quanta gente ganhou milhões de reais porque o fisco esquecia de autuar, porque não tinha essa mentalidade de litigância, né? Mas aí o fisco começa a pegar, tal, né? E hoje nós estamos num momento de extrema capacitação, onde a minha visão é claramente essa. Nós vamos ter uma brutal redução de teses. Esquece, isso já acabou. Sou testemunha. Eu sempre falo o seguinte, eu não sou um professor que advoga, eu sou um advogado que leciona. Eu sempre me titulo assim, apesar de estar aqui professor da USP, né? Eu sou um advogado que leciona. Então o que eu vejo claramente é o seguinte, as empresas hoje, não existe mais planejamento fiscal. Creiam. Empresa grande, o que está sobrando é ágil, que ainda tem aí um estoque de 110 bilhões, operações mais sofisticadas. As empresas não têm mais alternativas de planejamento fiscal. Escutem o que eu estou falando. Eu advogo 24 horas por dia. O que faz que a arrecadação brasileira só vá crescer a partir de agora, vocês não têm a mínima dúvida. Tirando esses estoques de prejuízos, ou com outras coisas, acabou. A empresa brasileira só vai pagar mais imposto. A arrecadação do imposto de renda vai subir nos próximos anos. Não é o astrólogo Quiroga que está dizendo aqui, né? É o advogado Quiroga que está dizendo. Eu vejo isso dia a dia. As empresas não querem mais planejamentos de crédito, o falsário que vai querer vender precatório para pagar tributo. Tem gente que está caindo ainda nisso. Mas a grande maioria das empresas, acreditem, dessas 12 mil empresas, não tem mais grandes alternativas fiscais. E o que vai fazer então com o quê? Que as ações judiciais anti-exacionais ou ativas, que a gente saia, decresça. E o que aconteceu? Começou o processo administrativo, os autos de infração crescerem, né? O que vai fazer com que, na verdade, e isso eu digo para você, digo no meu escritório, eu faço planejamento estratégico do meu escritório. Hoje eu tenho 70 advogados na área tributária. Eu estou dizendo o seguinte, daqui 5 anos, o que a gente vai ter que pensar na área tributária como advogados é o seguinte, o direito tributário vai ficar sofisticado. Você vai ter que saber de transfer pricing, de lucros no exterior, de crédito de tributos, né, de subcapitalização, de norma de mercado financeiro, de norma de energia. Não existe, mas antes chegava auto de infração no meu escritório de decadência. E eu, né, nadava de braçada, né, ganhava os honorários fáceis, 5 anos. Não existe mais esses autos de infração, gente. É raro você pegar, é a sobrinha. Hoje o que está vindo é auto de infração extremamente bem feito, termos de verificação super qualificados, né, temas complexos. O que vai fazer com que o advogado tributarista, num país com uma economia crescente, né, uma sexta economia do Brasil, seja o que é hoje os Estados Unidos, com as suas, obviamente, reduções, ou seja, o tax, né, o tributário, vai ser área de suporte para áreas de negócios. Então, como eu faço um M&A, como eu faço um IPO, como eu faço... Muito bem, pessoal. A ideia agora é a seguinte, desde o início, a gente estava pensando em realizar esse evento dentro do ambiente acadêmico, justamente com o propósito de que estimulássemos a produção científica dos alunos sobre os temas que aqui foram debatidos, né? Eu acho que a ideia de que as pessoas tratassem os temas de forma isenta, de fato ocorreu ao longo de todo o debate. Então eu pediria para que cada um dos professores que participaram de cada um dos debates faça um breve resumo do debate do qual ele participou e mais alguma consideração sobre os outros debates, caso haja uma ligação, né? E, principalmente, se houver sugestões
de recortes de tudo que foi falado aqui, para que sejam desenvolvidos artigos científicos a respeito do assunto. E é por esse motivo que o professor Otávio Cabreiro está aqui presente, é o doutorando da FEA, ele representa justamente essa iniciativa, a iniciativa da produção de artigos científicos sobre esse assunto. Ok? A pedido do professor Dr. Eurico, surgiu um compromisso imediato, ele vai fazer a primeira apresentação, depois ele vai se retirar para que a gente possa continuar. Tudo bem? Professor Eurico, por favor. Obrigado, Carmen. Bom, eu tenho uma perspectiva privilegiada que eu assisti praticamente todos os debates, todas as manhãs aqui vi tudo, então parabéns para a organização, foi sensacional, seríssimo, desde a fala do Guilherme, depois a fala da Juliana, depois do Paulo Conrado, enfim, vou mais diretamente às minhas percepções sobre temas que podem ser desenvolvidos. Assim, segundo a minha perspectiva, há várias visões. Na minha perspectiva, o problema central, há um problema do contencioso que pode ser abordado através das questões do contencioso, e há uma série de questões importantes. Há uma tendência do nosso direito, acho que muito positiva, de se aproximar cada vez mais da common law, com súmulas vinculantes, recursos repetitivos, mas, acima de tudo, eu vejo que há uma grande revolução no direito, muito importante, que se iniciou há mais de 40 anos, há um grande livro, muito festejado, prefaciado pelo Fernando Henrique Cardoso, chamado Network Society, do Manuel Castells, que trata dessa nova era da informação, que, ao meu modo de ver, revoluciona o direito. Trata de uma ruptura da ideia dos três poderes, uma ruptura de ideias centralizadas de comunicação, uma ruptura da ideia de hierarquia, e isso tem uma série de decorrências na administração pública e na administração privada, com a ideia de redes de controle, redes de comunicação, e eu vejo que há uma grande perspectiva para se trabalhar a ideia da administração pública e mesmo do direito nessa perspectiva de rede. E eu acho que é um momento histórico também muito oportuno, que foi a edição desse ano da Lei de Acesso à Informação, do ano retrasado, em 2009, da Lei Complementar 131, da Lei da Transparência, e, na minha visão, muito consonante ao que de alguma forma, com as conclusões do Quiroga, ele vinha pensando isso há muito tempo, desde a tese de doutorado dele, quando ele defendia uma espécie de todas as tributações simplificadas através das movimentações financeiras, porque todo fato gerador, de alguma forma, implica numa movimentação financeira, dando uma outra visão para o fato gerador. De alguma forma, eu vejo hoje em dia que há uma legalidade com que nós nos acostumamos a trabalhar. O Brasil tem 1.240 faculdades de direito, os Estados Unidos tem 120, somado todas no mundo inteiro, inclusive a União Soviética e China, não dá o número de faculdades de direito no Brasil, e há um monte de babaca que trabalha com direito, estudando fato gerador, conceito abstrato de renda, de insumo. Não me parece que é mais esse o caso, não me parece mais que é esse o caminho. Na verdade, falta objeto para o direito, falta informação para a sociedade. Então, o que me parece que se afigura uma nova possibilidade com essa lei de acesso à informação é efetivamente obtermos e trabalharmos junto com a Receita. Conversei com vários colegas da Receita aí, todos falando, poxa, não é culpa nossa, é o artigo 98 do CTN, então morte ao artigo 98 do CTN, vamos baixar uma portaria, está revogado. Abre as informações, tem portaria para não tanta coisa, bota mais uma portaria, está revogado. Tem uma lei complementar, a 131, que é posterior ao CTN, hierarquicamente superior ao CTN posterior, com fundamento na Constituição, artigo 5º, cláusula 33, direitos fundamentais, recepcionado por mais de 10 tratados internacionais que tratam de transparência, como direito fundamental de quarta geração. Eu tenho direito a acesso à informação de como o Estado funciona. A partir daí, eu tenho uma visibilidade da legalidade concreta, é um outro tecido de legalidade, a gente pode chamar não do realismo jurídico norte-americano, que já é careta, que trabalha só com litígio e contencioso, mas uma espécie de realismo cognoscitivo, que eu entendo como os atos administrativos lícitos, consultas fiscais,
autuações, arrecadações são feitos, são vistos pela administração. Tem visibilidade completa de todos os atos da Procuradoria para entender como a Procuradoria pensa. Que nem eu vi a Juliana falando, ali de Brasília vem ali algumas instruções, algumas recomendações de como a Procuradoria deve interpretar os precedentes. Isso devia ser público, para que todos tenham acesso a isso, para que os contribuintes tenham acesso a isso também. Então, eu acho, Carmen, que uma perspectiva revolucionária, efetivamente, para estar se trabalhando com isso, e uma comunhão muito positiva de uma escola de economia e administração com o direito, é estar explorando inesgotavelmente essa possibilidade mágica da Lei de Acesso à Informação, produzida num momento tão especial como esse, num momento histórico muito favorável, em que todos estão vestindo a camisa da seleção brasileira para a Copa 2014, para as Olimpíadas de 2016. O Brasil tem que dar certo. Há um custo de transação enorme que decorre dessa babaquice, desse contencioso aqui, ocultado por essa maracutaia do sigilo fiscal. Então, é abrir, jogar luz sobre tudo isso e buscar informações para que os nossos estudantes possam trabalhar efetivamente com coisas que importam, com coisas reais, com coisas práticas e romper definitivamente com essa grande distância que há entre a teoria e a prática no direito. Então, Carmen, eu acho que há uma série de questões fundamentais aqui, eu acho que tem que ser questionado a ideia do sigilo em todos os níveis, há limites para isso, privacidade, uma série de outras questões de Estado, que tem que ser discutidas também, ser colocadas em pauta, mas eu acho que um tema fundamental para ser pensado é justamente essa ideia de controle social da administração pública. Abrir a administração e ter consciência que, o Paulo Conrado falou um pouco sobre isso também, da dificuldade dos procuradores, por mais que sejam eficientes, dar conta de tudo aquilo. Maior sanção do que um auto de infração, uma multa 150%, é uma empresa que é comprometida com a natureza, com o bem-estar, gasta milhões em marketing, em jornal, ser exposta em praça pública por ter feito um planejamento agressivo, ter causado danos aos cofres públicos, e a contraprestação disso é que cada vez mais o fisco vai ter que se tornar responsável para lavrar a auto de infração, porque a atuação do fisco está sobre os olhos de todos os contribuintes. Eu acho que isso implica uma grande valorização do agente fiscal, implica numa grande valorização da própria instituição. Tem uma frase, acho que resume tudo isso. A ideia é mais ou menos essa, né, Carmen? Isso. É de São Paulo, nos Coríntios. Aliás, quem me disse foi o professor Paulo de Bastos Carvalho uma vez, que eu achei linda. Não sou religioso, nem acredito em Deus, mas acredito em literatura, e nesse sentido a Bíblia é muito interessante. A frase de São Paulo que diz, quando eu sou fraco, então é que sou forte. Então, eu acho que essa generosidade de se abrir, mostrar as informações, na verdade, é que vai fortalecer as nossas instituições, e o que nós precisamos, efetivamente, é de instituições sólidas. E, para isso, é fundamental que essas instituições se abram para que outras instituições de ensino possam entrar dentro dessas instituições e ajudar a que essas instituições se estruturem, se entendam, se compreendam, para que possam melhorar e progredir, e para efetivamente, eu acho que o caminho para melhorar o Brasil é esse, acho que não é mudança legislativa, não vai sair reforma tributária, eu já disse o astrólogo Quiroga, não sai reforma tributária, então acho que não tem outro caminho, acho que está na nossa mão, acho que é uma grande revolução para ser feita, que acho que dá para ser feita a partir da tecnologia de informação e a partir de um espaço, de um ambiente sagrado como esse, que é a universidade. Obrigado, Carmen. Como disse o professor Carmen, a ideia deste último bloco é que cada um dos aqui presentes faça um resumo, externe a sua visão daquilo que foi o dia de debates. E, nesse sentido, então, eu quero passar a palavra ao meu colega aqui da FEA, que foi o mediador da primeira mesa, professor Ariovaldo dos Santos. Ok, boa tarde. Eu gostaria de quebrar um pouco, mudar um pouco aquilo que me foi ordenado. Eu deveria fazer, em primeiro lugar, um comentário sobre o primeiro painel, que foi aquilo em que eu moderei.
mas eu gostaria também de fazer alguns comentários sobre aquilo que eu consegui ver depois desse primeiro painel. E me chamou muita atenção a participação do professor Santi. E eu gostaria, professor, de fazer para você algumas observações e também, eventualmente, um convite ou até um desafio. Da mesma forma que você briga por transparência nessas questões jurídicas, eu há pelo menos 20 anos venho brigando por transparência das empresas. Você usou algumas frases aqui que eu achei absolutamente pertinentes, do ponto de vista a empresa não tem alma, a empresa não tem dono, a empresa... Bom, ok, tudo isso é verdade. Só que, veja, vamos colocar as coisas de uma certa forma do ponto de vista da nossa realidade. O que é mais fácil nós quebrarmos? O sigilo fiscal, por exemplo, de uma empresa hoje, ou começarmos por um ponto anterior que a gente não consegue. Você chamou muito bem a atenção da questão de cidadania. Nós temos uma grande maioria das empresas nesse país que sequer publica seus balanços. Se você pegar as grandes montadoras de automóveis, elas não publicam, Volkswagen, Ford, GM. Se você pegar as grandes empresas do setor de farmacêutico, eles não publicam balanço. Se você pegar o Carrefour não publica balanço, o Walmart não publica balanço, a 3M não publica, a IBM não publica e assim por diante. E veja, nós sequer conseguimos fazer com que esses caras publiquem suas demonstrações contábeis, que seria o primeiro passo da transparência. Sabe por quê? Porque esse pessoal vem aqui para o nosso país, usa o nosso recurso financeiro, todo investimento deles é feito com dinheiro do BNDES, usa o nosso recurso humano, que são vocês que trabalham lá, ou eu, ou nós aqui que trabalhamos para eles, usa o nosso recurso natural. Quer dizer, tudo isso eles fazem. E depois, na hora de publicar suas demonstrações contábeis, sob ou atrás da legislação, dizendo que as sociedades limitadas não precisam fazer essas publicações, o que eles fazem? Eles dizem, nós não publicamos, e quando você instiga a fazer essa publicação, instiga que eles possam fazer esse tipo de publicação, a grande desculpa que eles dão, qual que é muito caro publicar. Ora, hoje não existe mais isso. Quer dizer, como eu lá atrás dizia, publica na Gazeta da Vila Prudente, com todo o respeito que eu tenho pela Vila Prudente, ou no Diário da ABC, até porque eu morei muito tempo perto das duas. Tá certo? Mas publica hoje na internet. Os meios de você poder divulgar as informações, quer dizer, não é justo que alguma pessoa que trabalha numa empresa não tenha informação se essa empresa é lucrativa, se não é lucrativa, se ela está endividada, se não está endividada, se vai quebrar a semana que vem e ele não vai receber o seu salário e assim por diante. Então, eu acho que é perfeitamente factível de esse nível de pressão nós precisamos começar a exercer. Mas eu acho que a gente, talvez, se quisermos ir logo lá no ponto mais alto, que eu concordo com você, talvez a gente não consiga. Então, nós temos que continuar fazendo uma pressão muito grande para que a gente possa ter também essas publicações. Nós quase conseguimos, na Lei 11.638, no projeto que saiu dessa escola aqui, junto com um monte de outras entidades, tinha lá que as grandes empresas, isso tem a definição de grande empresa, elas teriam que ter os mesmos critérios de contabilidade, tinham os mesmos critérios de auditoria e de divulgação e de publicação. Na última hora, alguém foi lá, arrancou a palavra publicação e essas empresas hoje continuam não nos dando qualquer tipo de informação. Ok? Então, professor, muito obrigado. Foi um grande prazer ouvir o senhor falar e eu acho que o senhor tem razão. Nós temos que realmente brigar o máximo possível dentro desse esquema. Só um comentário, o professor Ediosaldo. Eu concordo plenamente com o senhor. Acho que tem que ser dos dois lados da transparência. A lei de acesso à informação já dá essa prerrogativa. Todo dinheiro público investido em empresa privada ou em pesquisa, qualquer que seja, tem que ter contraprestação do seu destino e para onde foi. Então, até uma discussão que está em relação às estatais, em relação a entidades que recebem dinheiro do BNDES, até que ponto que não tem que prestar em contas desse dinheiro também. Então, acho que esse é o caminho. Acho que não se justifica mais a ideia do custo da informação. Hoje em dia a internet, as memórias são inesgotáveis, já era, eu boto um motoboy com uma motosserra, batendo scanner lá, tudo em PDF, está tudo na internet, à disposição de todos. Então acho que é plenamente factível e concordo com o senhor, na verdade a minha palestra foi enviesada para provocar uma dada instituição que eu acredito que ela tem um grande potencial de revolução, especialmente as pessoas físicas que trabalham nela. Mas eu acho que esse é um grande caminho também, de trabalhar com as empresas. Só para completar, nesse assunto, depois eu vou voltar no meu, eu já mandei uma sugestão ao presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que uma das condições, da mesma forma que você, ao conceder o empréstimo, precisa de avalista, garantia, fluxo de caixa ou de ABA4, é que eles continuassem emprestando das taxas de juros que quisessem, mas exigissem dessas empresas a publicação das suas demonstrações contábeis. É isso.
Quer dizer, quer dinheiro público? Pode levar, mas publica suas demonstrações contábeis. Seria uma forma extremamente coercitiva, eu reconheço, é mesmo coercitiva, mas se você tem que avalizar o seu empréstimo, se você precisa da garantia, pois é, não custa nada, publica suas demonstrações contábeis para que todos nós possamos saber o que está acontecendo naquela empresa. Muito bem. Ok, muito obrigado, desculpe esse desabafo, mas vamos lá. A parte que me coube, essa parte apresentada pelo Dr. Guilherme, eu não sei se ele ainda está por aqui ou não, saiu, mas de qualquer forma, eu acho que todo mundo reconheceu e eu, novamente, dou os parabéns pela qualidade da apresentação que ele fez e gostaria de destacar alguns pontos, só para destaque de algumas coisas que eu considerei importantes, principalmente por se tratar de uma pessoa com formação diferente da gente. Quer dizer, ele trouxe para nós uma visão que também é nossa e que eu achei que era só dos contadores, né? Quer dizer, eu sempre disse que os contadores são aquilo que eu chamo de prepotente profissional. O que é prepotente profissional? O contador faz a contabilidade para ele, ele acha que sabe aquilo que o usuário quer, ele acha que sabe aquilo que o analista precisa, ele acha que sabe aquilo que o dono precisa, ele sabe tudo. E aí ele começa a fazer demonstrações contábeis e começa a fazer exigências contábeis que ninguém lê. Quer dizer, a maior prova disso é que se você pegar um avião, onde alguém esteja lá lendo um jornal, o sujeito está lendo o jornal dentro do avião, não vai ter outra coisa para fazer, a não ser eventualmente rezar para o avião não cair. Ok, ele virou a página, aparece o balanço da empresa dele. Ele pega e continua virando. Ele não tem a mínima curiosidade para saber se aquela empresa vai bem ou não, ele não sabe fazer isso. Sabe por quê? Porque nós somos culpados, nós os contadores. Nós não soubemos, até hoje, fazer com que as pessoas que abrem o jornal e vejam o balanço, às vezes da própria empresa, possam se interessar por ela. Eu sempre dei um exemplo dos meus filhos. Eu tenho 3 filhos, hoje já adultos, tá certo? Mas que quando crianças, nunca manifestaram o menor interesse em saber o que eu fazia. Eu era contador. Quer dizer, o filho do médico quer ir no hospital, o filho do piloto quer ir ver o avião, o filho do motorista de táxi quer ir andar de táxi. Os meus filhos nunca se interessaram por um balanço, a não ser um que eu tinha no fundo do quintal, mas era um outro tipo de balanço. Muito bem. Então, ele reconheceu que aquilo que eu sempre disse, nós precisamos dos outros. Quer dizer, nós não temos a competência, nós não fomos formados para isso, nós não tivemos nenhum tipo de treinamento para, por exemplo, fazer comunicação. Agora, nós temos uma faculdade em frente aqui, atravessa a rua, tem a Escola de Comunicação e Artes. Por que nós nunca recorremos a eles? Por que nós temos que continuar fazendo notas explicativas absolutamente inexplicáveis? A gente faz nota explicativa com 15, 20, 30 linhas, sem um ponto, sem uma vírgula. Quem é que consegue ler aquilo? Quer dizer, nós podemos recorrer, chamar o pessoal ali da FFLeste, da Faculdade de Letras, e fazer com que eles falem, transforme essas 20 linhas aqui em 3, de forma que as pessoas possam compreender. Mas nós somos prepotentes e nunca nos fizemos isso, nunca nos discutimos isso, nunca fomos atrás deles para poder obter esse tipo de recurso. Infelizmente, para minha grande surpresa, o professor Guilherme também veio aqui e reconheceu isso na área de Direito. Em Direito também é isso. Quer dizer, apesar de alguns agentes do direito ainda acharem que são deuses. Mas isso também existe na contabilidade, portanto, nós estamos aí no par e passo absolutamente iguais. Claro, um ponto que ficou extremamente marcado naquilo que ele disse, que o direito pro-social deveria ser neutro. Nem me parece que pudesse ser uma conclusão diferente, mas isso aí é extremamente importante, quer dizer, você ter a neutralidade nesse tipo de processo. Ele traz também, talvez até pela sua formação, e ele confessou aqui, que também, como eu, não foi orientado 2 vezes, quer dizer, eu fui fazer o curso de economia porque não fui orientado, depois fui fazer o curso de contabilidade porque não fui orientado a 2ª vez. Ele também teve esse problema, quer dizer, ele foi fazer o curso de engenharia porque não foi orientado, não gostou, pegou e foi fazer o curso de direito também porque não foi orientado. Mas ele, apesar disso, o que ele faz? Ele vem e dá uma ideia muito clara do custo, mostrando que advogado, como esses brilhantes que nós temos ao lado, o professor Quiroga aqui e os outros que nos antecederam, de mostrar que custo do dinheiro é uma coisa importante. Quer dizer, para ele é muito claro que taxa de juros simples
simples é uma coisa e taxa de juro composto é outra. Para ele é muito claro que o custo do dinheiro no tempo é importante para a empresa, apesar de eu não ter visto ninguém aqui defender, por exemplo, a volta da correção monetária dos balanços. Todos vocês estão pagando impostos muito mais do que aqueles que vocês acham que estão pagando. Quer dizer, você comprou um imóvel há 10 anos atrás por R$100 mil e hoje você vende por 150, a Receita Federal diz que você teve um lucro de 50. Agora, na minha conta, assim, por baixo, você teve um prejuízo de 20. Quer dizer, então é isso que a gente precisa ver. Então essas coisas eu acho que foram colocadas, uma ou outra acabou ficando esquecida, mas é isso que para mim é muito claro. A questão do sigilo eu já falei, e eu gostaria também de ter só para complementar, apesar de não ter visto toda a palestra, mas a citação que o Santi fez em relação àquilo que o Quiroga falou, não sei exatamente quais foram as palavras que o Quiroga falou, e você vai ter chance de dizer aqui, de que você não acredita na reforma tributária, tá certo? Isso foi o que o Santi falou, eu imagino que você deva ter dito isso mesmo. Eu também não acredito. E as questões são muito claras, quer dizer, não podemos pensar em reforma tributária num país como o nosso. Eu fico imaginando, por exemplo, num desastre político extremamente grande, o Serra, governador de São Paulo, e o Tasso Gereissati, governador do estado de Ceará, eles sentados conversando sobre o ICMS. Eu gostaria muito de ver essa conversa. Ou alguém do PT aqui de São Paulo com alguém do PT do estado da Paraíba. Ou alguém do PSB aqui de São Paulo com alguém do PSB do estado de Pernambuco. Quer dizer, não tem conversa. A chance que nós tivemos de fazer uma reforma tributária aconteceu há 12 ou 14 anos atrás, quando ao invés de se falar de uma reforma tributária, nós falamos de uma reeleição. Quer dizer, trocamos as fichas, sentamos nas fichas e perdemos a grande oportunidade. Daqui para frente, nunca mais nós teremos essa oportunidade. Tá certo? Nós vamos poder discutir. O que nós vamos ter que discutir aqui, então, já que essa aí me parece absolutamente inimaginável, é discutir essas questões que nós podemos discutir do ponto de vista de legalidade das informações, do ponto de vista de transferência, e não começarmos logo pelo aquilo que é mais pesado, mas tentarmos caminhar passo a passo e buscar aí esse tipo de transparência que para nós é questão de cidadania. É isso que nós estamos em busca. Nós estamos em busca de alguém que nos respeite, como cidadão, alguém que nos respeite em nossos direitos, alguém que nos obrigue a fazer aquilo que é nossa obrigação. Muito obrigado. Doutor Quiroga. Bem, dentro da proposta aí que o Carmen expôs, de tentar fechar o dia aí com alguma proposta de linha de estudo científico, eu acho que no debate, acho que seria muito interessante tentar entender esse histórico da litigância no Brasil. E, obviamente, eu já participei de várias bancas aqui na FEA, como o professor aí o Ari me convida às vezes, o próprio Eliseu, o Alexandro aí, e eu vejo uns trabalhos muito interessantes, e eu vou até terminar para falar um pouquinho da contabilidade, porque eu acho que seria legal um trabalho de histórico da litigância no Brasil, porque ela vai ser super interdisciplinar, né? E eu vou dar um dado aqui, só uma brincadeira, mas é verdade, aconteceu comigo. Eu fui a semana passada, agora na Semana da Pátria, na USP, na Faculdade de Direito era feriado, foi feriado, aqui não foi, né, na FEA, pelo primeiro ano, eu acho. Eu fui para a Rússia. E fui visitar Moscou e São Petersburgo, que eu não conhecia. E você chega lá, você tem um impacto, né? Então, eu, Quiroga, vivi no século em que a Rússia era comunista. Quando eu chego lá, no táxi eu vejo o taxista com uma foto de Cristo, Ave Maria, o Arcanjo Gabriel. Mas, um país comunista, 72 anos de comunismo. E aí fui indo, vendo assim, a população absolutamente religiosa, cristã, ortodoxa, quase fanática. Sendo que durante 70 anos foram ateístas, né? Ninguém podia, nem aquele que nasceu no comunismo, não podia ter religião. E na verdade, por quê? Porque eu peguei um histórico de 1917 a 1992, que foi o período do comunismo. E esqueci que antes teve 1917 anos que eles foram muito cristãos. E, na verdade, aqueles 70 anos de comunismo, hoje, lá não é nada. Eles odeiam Stalin.
Estão tirando todas as cabeças de Lenin, etc. E vão pegar aquele... correm para a Rússia, que já vão pegar aquele embalsamado de Lenin e vão enterrar de vez. Ou seja, 70 anos de comunismo não é nada perto de 1917 anos de cultura daquilo. E só foi um decreto e os caras voltaram a ser religiosos violentos, máfia, né? Quer dizer, oligarcas, os czaristas voltaram tudo. Então a gente às vezes pensa que o histórico são 70 anos, não, o histórico são 1000 anos. E foi um pouco que eu vi o Paulo Conrado dizendo, a execução fiscal está aumentando e está acabando as ações anti-excepcionais. Ele pegou um pedaço. Mas talvez fosse interessante ir para trás, lá perto da minha época, de 80, e fazer até agora, e tentar uma questão prospectiva. Então, por exemplo, ver que litigância fiscal, ela está atrelada a quê? A exercício de direitos e garantias. Ditadura, abertura. Está atrelada à evolução econômica do país. Não dá para imaginar um país estável na economia com litigância. Eu não posso imaginar o Brasil tendo esta economia estável, litigância, tem que diminuir na minha cabeça. Ou seja, isso liga com conceitos econômicos. Inflação, acaba um monte de litigância. Né? Baixa juros, acaba a litigância. Eu me lembro na época em que os idolatrados nas companhias eram os diretores financeiros, porque eles ganhavam na venda a prazo, era o grande cara, o diretor industrial era pior do que o zelador. Né? Na época o cara que ganhava era o financeiro, baixou juros, quer dizer, talvez agora o engenheiro industrial passe a ter valor. Percebeu? Quer dizer, nós estamos falando de litigância, mas a litigância estava... Então é bom litigar por quê? Porque eu aplico meu dinheiro, ganho mais juros, depois eu pago uma Selic que é juros não capitalizado simples. Né? Então, como que eu faço? Eu acho que mexe com isso. Por exemplo, se eu pegar dados estatísticos da arrecadação, e nós temos isso hoje, por exemplo, eu Quiroga hoje, dia 15, dia 16, dia 17, quando sai a arrecadação do governo, que eles publicam todo dia 15 e 16, eles soltam e publicam lá no site da Fazenda, como que foi a arrecadação do mês. Aquilo para mim é de uma riqueza para saber como está o país incrível. Né? Aumentou o imposto de renda, caiu o IPI, ali é uma história impressionante. Se você pegar isso e ver a evolução, por exemplo, da carga tributária, que sai de 22 para 37, né? Isso explica um pouco a litigância. Né? E aí vem a grande questão, isso é a retrospectiva, mas para pensar no prospectivo. Aí chega agora, no século XXI, nós temos o quê? A discussão da contabilidade e do direito. Né? Onde essa nova contabilidade provoca o quê? Repensar a questão fiscal. Porque existem gaps aí, que nós vai ter que convergir mesmo os gaps. Como é a contabilidade e como é o direito. Então, como que eu vou convergir essas duas coisas? Isso vai provocar um contencioso, né? Porque a contabilidade tem como destinatário quem? Vê o acionista e o credor, né? Enquanto que o direito tem uma outra visão. Né? Foi o exemplo que todo mundo se chocou com os bens lisados ou arrendados, né? Que agora viram ativo. Como que um ativo? Para o direito eu não entendo isso. Ao contrário, eu estou devendo, é um passivo. Né? Como que eu vou entender algo que não é meu como meu? A contabilidade vê isso como um fluxo de caixa, um benefício futuro decorrente de um recurso que eu tenho. Então ele é um ativo para a contabilidade. Mas para o direito, isso é um passivo. Eu estou devendo, como que eu vou estar ativando? Então acho que uma visão prospectiva seria pensar que a litigância, por exemplo, eu acho que se vier litigância para o futuro, ela não vem mais por aqueles dados, ela vem por esses gaps técnicos. Eu vou ter que comparar e juntar o quê? Contabilidade e direito. Né? Eu vou ter contabilidade, economia e direito. Né? Eu vou ter contabilidade, por exemplo, não dá para saber tributação de energia se eu não sei coisa técnica de energia. Né? Ou seja, esses gaps interdisciplinares, talvez eles possam gerar um estudo prospectivo bem interessante. Mas aí eu tenho que pegar um tempo. Então, vou começar a saber como foi a litigância de 80 até 88, que é a Constituição brasileira, de 88 até final dos anos 90, de anos 90 até anos 2012, e o que será para o futuro.
mas atrelando a essas outras matérias, né? Então não é só uma questão descritiva, é uma questão prospectiva, pensar para frente em termos de litigância. Eu acho que isso seria uma coisa que me encantaria muito se a gente começasse a estimular e entender a litigância, não como uma matéria do direito. A litigância é uma matéria multifacetada. É por questão econômica, é por questão contábil, é por questão de corrupção, as chamadas falhas de governo, não as falhas de mercado, né? Quando a gente estuda, eu estou vendo um livro aí do professor Economia do Setor Público, você vai estudar lá as falhas de mercado, né? Você vai estudar a corrupção, as externalidades, né, os mercados incompletos, isso que tem Estado. Mas aí quando tem o Estado, tem as falhas de governo, né, a corrupção, enfim, tudo isso faz estimular, acho que uma ideia interessante de pesquisa, acho que bastante profunda. É uma coisa que veio da minha cabeça agora e eu acho legal, né? E acho também, Carmine, que isso que eu estou falando é no mundo do federal. Então não dá para falar nisso na matéria municipal e estadual. Quando eu digo, o astrólogo Quiroga diz, nos próximos 10 anos, em matéria federal, vai deixar de ter massa para ter qualidade na discussão. É isso que eu digo. Então, quando o Paulo Conrado fala aqui que tem 670 mil execuções, e só 1/3 disso, e gera só 15 milhões de reais no ano, é porque essa quantidade de má qualidade, é o cara que nunca vai pagar mesmo, é podre, isso é podre. É o cara que não vai pagar. Só que quando começar a chegar no judiciário, uma discussão de ágio, uma discussão de transfer price, uma discussão de subcapitalização, uma discussão de PDD, essa é uma matéria de qualidade e que poderá gerar recursos financeiros de qualidade para o Estado. Esse lixo vai continuar a existir. Por quê? Porque a Receita soltou um dado, eu estava em Gramado e estava o secretário da Fazenda, me perdoe, um nome que não. Era secretário, enfim, agora eu não me lembro, desculpa, peço desculpa. Não era o Caio, não era. E ele foi dar as estatísticas atuais, né? Que nós temos hoje no Brasil, apenas 5% da população ganha acima de 3 mil reais. 5% da população. E de 100% das pessoas jurídicas, agora aumentou um pouquinho, 2,5% a 3% pagam lucro real. O resto tudo é simples ou presumido ou tem prejuízo, não paga. Então essa é uma realidade importante. E que esses 3% ou 2,5% representam 12 mil empresas só. Veja, essa é uma realidade importante que a gente está lidando. E tem um dado muito interessante, gente, que eu vi do IBGE agora, isso porque eu gosto muito de estatística. Em 2020 vai ser o momento em que o Brasil vai ter a maior expansão demográfica de toda a história do Brasil. Vai ser o melhor momento em que a gente vai ter população laboral. Vai ser o pico da atividade produtiva. O Brasil vai ter as maiores pessoas na atividade laboral. E eu fui ver isso porque na Rússia é o contrário. Eles estão caindo. Lá, eles têm 0,7 de filho por casal. Tem 20 mulheres para um homem na Rússia. 20 mulheres para um homem, não se anime. Não, eu fui lá, eu fui lá, mas eu levei minha mulher. Você levou sua mulher. 20 mulheres para um homem. Então, o Brasil vai atingir o pico de atividade econômica, pessoas aptas à atividade econômica laboral em 2020. Né? Tudo isso está indicando o quê? É isso que eu estou falando. Economia estável. Né? Veja, a gente está brincando, acho que é muito importante. O que o Supremo está decidindo de mensalão, gente, as instituições do Brasil, elas são fortes, ninguém pode dizer isso. De 38, devem ir mais ou menos uns 19 para a cadeia. Vão para a cadeia. Escutem o que eu estou falando, não é o astrólogo, não. Metade vai para a cadeia. Vai ficar 2 anos preso. Ou seja, é o Supremo Tribunal Federal, uma instituição que a gente desacredita, atrasada ou não. Teve um louco que foi o Jefferson que denunciou, senão não tinha isso. Mas funciona. Ou seja, é que a gente vê o lado negativo do país, mas as nossas instituições funcionam, bem ou mal, né? Mas elas funcionam. Então, essa evolução econômica, essa evolução de direitos e garantias, essa evolução de uma economia estável, né? A capacitação de todos nós, veja, quem estuda economia do setor público, eu vi esse livro dos professores da AGV, que está ali do lado, verdinho, né? Percebe o seguinte, quanto mais instruídos
nós reclamamos mais do governo, logo mais gasto público. Quanto menos instruídos, exigimos menos do governo, menos gasto público. Então, com certeza, o nosso gasto público vai aumentar, por quê? Porque o Brasil está mais instruído. Quando a minha secretária faz faculdade de Direito, que muitos criticam, é verdade, tem uma crítica por um lado, mas tem uma outra coisa por um outro lado importante. Quando ela paga um ticket lá de 350 na faculdade de Direito, horrível, todo mundo contesta, mas por outro lado tem uma outra coisa importante. Quando um boy faz uma faculdade de Direito, né, o que está acontecendo? Claro que de uma forma torta, mas é uma capacitação maior. Capacitação maior exige-se mais gasto público, consequentemente, mais formalização da economia. Né? É uma coisa interessante. Eu acho que esse tema, num viés científico, me entusiasma. Tanto é que eu me exagero aqui nas minhas colocações. Me entusiasma porque ele é multidisciplinar. Né? Eu não vou falando só de contabilidade, não estou falando de economia, não estou falando de direito. Estou falando de um fenômeno social complexo, né? Mas que tem uma... E que a gente tem dados, isso que é legal. Hoje você consegue esses dados em Receita Federal, você consegue esses dados em IBGE, você consegue esse dado em Banco Mundial. Né? Hoje esses dados existem. Então, eu acho que, tentando sugerir o que você me pediu aí, e atrelar do que a gente falou, realmente acho que esse é um tema que me agrada. Bacana. Obrigado. Muito bem. Na sequência, eu vou passar a palavra para o professor Otávio Cabello, está aqui à minha esquerda, que está na fase final do seu projeto de doutorado aqui conosco, na nossa escola, vem sendo orientado pelo professor Carlos Alberto Pereira, que está aqui na plateia desde cedo, e passo a palavra aproveitando para agradecer Otávio Cabello pela sua predisposição em comparecer, e mais do que comparecer, pela predisposição em gerar um produto sobre o qual nós vamos falar mais daqui a pouco. Bom, boa tarde a todos, agradeço o convite do professor Wellington, professor Carmen. A minha missão ficou mais fácil, né? O último a falar, tentar resumir tudo e transformar isso num artigo científico, né? Fácil. Poxa vida. Vamos lá, né? Bom, pessoal, como eu havia combinado com o professor Wellington, né, minha missão aqui foi tentar, estou aqui desde o início também, né, coletar todas as informações aqui possíveis, né, e fazer um resumo e deixar para a reflexão de todos, né. Então, a primeira questão, a questão central que vai guiar aqui o meu raciocínio é a seguinte, né, a litigância, ela vai continuar existindo ou não? Acho que esse é um ponto importante aqui de todo o discurso, né? E eu listei algumas questões do sim, que ela vai continuar primeiro. Tanto faz se é common law ou code law, né? Sempre vai existir a interpretação pessoal, né? Critérios de julgamento, né? Então isso sempre vai gerar litigância, né? Outra situação, a teoria dos contratos, que trata de autointeresse e oportunismo. Existe o autointeresse e o oportunismo tanto por parte do contribuinte, por parte do órgão fiscalizador, do processo político como um todo. Então isso é algo que também contribui para a continuidade de uma litigância, né? O autointeresse e o oportunismo. Outras situações são das próprias imperfeições de mercado, onde a gente tem o custo de agência, a assimetria de informação, que foi o mais destacado aqui pelo professor Eurico, né? E as externalidades, onde se a gente fizesse isso uma analogia para a área tributária, o custo de agência seria o quê? A briga ali do órgão fiscalizador e o contribuinte, né? Um tendo o seu custo de saber cada vez mais o contribuinte, e o contribuinte, por outro lado, tendo o custo de querer esconder cada vez mais do órgão fiscalizador. A assimetria, o fisco sempre buscando informação do contribuinte, e o contribuinte sempre tentando transparecer uma situação que nem sempre é verdade, e isso acaba gerando essa assimetria, que vai da questão da confiabilidade, do que o juiz federal disse aqui, Dr. Paulo, que enquanto existir essa não confiança, tanto da parte do contribuinte, quanto da parte do órgão fiscalizador, vai continuar a litigância. Então, essa é a própria teoria
econômica aí das imperfeições de mercado corrobora com isso, né? Outra questão é em relação à escolha, né? O contribuinte sempre vai ter a escolha de fazer a litigância, mesmo por questão de ganho econômico, questão do custo de oportunidade, isso sempre vai existir, de uma forma ou de outra, de uma forma complexa ou simplificada. Por quê? Porque a empresa, ela sempre busca o oportunismo e o autointeresse, ela sempre vai querer maximizar os seus ganhos. O professor Quiroga aqui acabou de dizer, né, vai atender o investidor, os seus acionistas, e o gestor tributário que está ali, ele vai querer cumprir esse objetivo, né? Bom, outra situação que também vai contribuir sempre para a litigância é nos últimos anos, essa tecnologia de informação que a Receita Federal vem apresentando para a fiscalização. Isso, eu acho que está totalmente alinhado com o que o doutor Paulo disse aqui, onde aumentaram os processos da parte da cobrança do fisco. Acredito que muito se deve a esse aparato tecnológico, né? Isso também acho que vai contribuir para o aumento da litigância. E outra questão que foi comentada agora no final, sobre as normas de contabilidade. Eu tive o grande prazer de ter aula de contabilidade societária com o professor Ariovaldo aqui. E essa discussão ainda vai ter muita água para correr embaixo da ponte, como a gente diz lá em Bauru, que eu sou de Bauru. O que acontece? O fisco não se pronunciou ainda, estamos no RTT aí, existem questões que, como o professor Eliseu diz, a essência sobre a forma, né? E quando levado isso para a norma jurídica, isso com certeza vai ser fruto de novas litigâncias, eu não tenho dúvida disso, opinião pessoal, né? E é uma coisa que ainda, isso não foi discutido aqui, e eu acho que mereceria um debate específico, né? Se nem o contador ainda está seguro, porque a gente sempre teve entranhado o normativismo na gente, agora com esse positivismo da norma, está difícil, né? Agora imagina normatizar isso em termos tributários, né? Então, esses são fatores que eu elenquei aqui, que foram discutidos, alguns outros não, que contribuem para uma continuidade da litigância, sem dúvida nenhuma, né? E o que não ocasionaria litigância seria os contribuintes cansados, como a gente disse aqui, desacreditados, ou não têm recurso financeiro para tanto, ou precisam de uma CND, ou fazem venda para o órgão público e assim por diante, né? Na minha percepção, esse foi o único motivo de não continuar litigando. Posso estar errado, né? Bom, seria muita pretensão da minha parte tentar encontrar possíveis soluções, mas eu acho que essas observações que eu fiz aqui abriria para uma reflexão. Seria o quê? A simplificação da legislação, isso é algo extremamente complicado, não é um negócio simples, como disse, né? Mas com a participação da sociedade nesse processo de assimetria, né? Isso vai contribuir, né? Pode diminuir, mas nunca vai acabar a litigância, né? Outra possível solução seria a diminuição da simetria por meio de uma governança tributária, que é um termo que tem sido bastante utilizado ultimamente, né? Buscando uma legalidade concreta, que foi a fala aqui do professor Eurico. Eu achei muito interessante isso, onde busca essa legalidade concreta na transparência de todas as informações. Isso, do ponto de vista de pesquisa, é extremamente relevante, né? E isso, sem dúvida nenhuma, estaria alinhado ao próprio conceito de governança tributária e uma diminuição da simetria, que poderia contribuir para uma diminuição da litigância, né? E a questão que foi destacada também sobre levar para as escolas, né, as melhores práticas para uma relação contribuinte e governo mais tranquila, né? Isso não é um processo simples, mas eu acho que poderia plantar uma sementinha para o futuro, para a gente discutir essa possível solução. Bom, essas foram as minhas contribuições, tentando fazer um resumo do que foi dito aqui hoje. Agradeço mais uma vez a possibilidade de participar do debate. Obrigado. Obrigado, Cabelo. Só passar para o Ariovaldo. Antes disso, Ariovaldo, só anunciar para o pessoal o seguinte: vai haver um pequeno sorteio daqui a pouco, que é o sorteio de uns livros que a FIPECAF nos cedeu e alguns kits. Isso é coisa rápida, tá ok? Vocês receberam um númerozinho, né? Quem não recebeu, pega o número lá, né? Mas não vale pegar dois, hein? Né? E Ariovaldo faz as considerações finais. E pediu a palavra, né? O Capelo falou sobre a Receita Federal, olhou para mim.
E eu gostaria de fazer aqui uma declaração pública, até porque todas as coisas que eu fiz durante a minha vida sempre foram públicas, eu nunca escondi nada de ninguém. Eu sou professor há 35 anos, comecei a dar aula, eu tinha 4, e sou contador há muito mais tempo que isso. E eu lembro muito bem quando, em 1977, o governo aprovou um decreto-lei 1598, que era para nós a redenção contábil, ou seja, a partir daí nós teríamos uma contabilidade fantástica, independentemente do fisco. Fomos enganados, o tal do valor nunca funcionou e durante muito tempo eu bati muito forte na Receita Federal. Mas bati mesmo em todas as oportunidades. Teve pessoas da Receita Federal que foram meus alunos aqui durante algum tempo, antes do que aconteceu, o que veio depois, e sabem daquilo que eu estou falando. Eu achava que, efetivamente, a Receita Federal atrapalhava muito a contabilidade. Continuo achando que, naquele período, isso era verdade, mas eu tenho que reconhecer publicamente hoje que a contabilidade está no Brasil, hoje, do jeito que está, graças à Receita Federal. Então, nós temos que agradecer muito a vocês da Receita Federal, que fizeram um grande favor ao fazer a Lei 11.941. Por quê? Porque a 11.638 não saiu do jeito que nós queríamos. Aquele projeto era um projeto de 10 anos antes. Tá certo? Quer dizer, as mudanças da contabilidade que estavam propostas na 11.638 eram mudanças de 10, 12 anos antes. E aquilo foi utilizado sem uma consulta prévia para que a gente pudesse fazer as modificações necessárias. Essas modificações não foram feitas de uma forma muito capenga, e aí, felizmente, depois, a medida provisória feita pela Receita Federal veio, além de criar lá o regime de tributação, o RTT, ela veio e fez muito mais. Quer dizer, ela ajustou no balanço aquilo que era necessário ser ajustado para que nós pudéssemos realmente chegar e introduzir as normas internacionais de contabilidade sem um conflito legal, sem um conflito de você ter na norma internacional uma coisa e na lei outra. Então, eu gostaria então de deixar aqui externado, como eu sei que tem muita gente da Receita Federal, deixar de público registrado meus parabéns a vocês que têm trabalhado muito, e pode acreditar, porque eu tenho acompanhado isso muito de perto. Quer dizer, a Receita Federal tem feito o possível e o impossível para tentar atender aquilo que nós, contadores, queremos. Quer dizer, são poucos os pontos hoje que ainda estão em debate em relação àquilo que nós fazemos na contabilidade internacional, ou na nossa contabilidade brasileira agora, e aquilo que a Receita Federal aceita ou não. Quer dizer, está em vias de sair uma nova medida provisória com praticamente uma aceitação quase que completa. Eu acho que não será completa, e isso é absolutamente natural, é absolutamente compreensível, mas, de qualquer forma, eu deixo aqui os nossos agradecimentos acadêmicos a todos vocês que fazem parte desse processo. Obrigado. Suas palavras finais, Wagner. Sim. Hoje pela manhã, quando eu me pronunciei na cerimônia de abertura, eu disse que a situação, problema, objeto de pesquisa estava clara na minha cabeça. A situação, objeto de pesquisa é a primeira coisa que a gente precisa aqui para fazer um artigo, uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado. Sem ter um problema na mão, a gente não consegue fazer nada. Eu sempre digo para os meus orientandos que a coisa mais fácil de achar é o tema para a sua tese, para a sua dissertação, para o seu artigo. Por quê? Porque de tudo que existe no mundo, em todas as áreas do conhecimento, qualquer área de conhecimento do que nós temos no mundo, aquilo que se sabe é muito menos do que aquilo que ainda não se sabe. Portanto, o mundo é muito mais, existe muito mais problemas à nossa frente, que é aquilo que não se sabe, do que é aquilo que já se sabe. Essa foi uma menção que eu fiz de manhã, complementaria agora dizendo, e seguindo o jargão aqui da nossa vida acadêmica, aquilo que a gente tem que fazer de qualquer jeito, senão morre ou perde o emprego, ou tem que devolver o salário da universidade, que é publicar. Se nós não publicarmos, nós não sobrevivemos aqui. Corremos o risco, para quem não sabe, senhoras e senhores aqui presentes, se nós não publicarmos, nós corremos o risco de termos que devolver parte do nosso salário para a reitoria. Bem, o que eu quero dizer com isso é que o Carmine e eu fizemos um convite ao Otávio Cabelo, e ele já aceitou, no sentido de que, primeiro, contextualizando naquilo que eu acho que seriam os produtos concretos desse dia de hoje. Primeiro, um produto, eu diria, imediato, né? Imediatíssimo, que é o fato de que eu estou convencido de que sairemos daqui, dentro de uns 15, 20 minutos,
muito mais ricos de conhecimento do que quando chegamos às 9 da manhã. Isso eu estou absolutamente convencido e tenho certeza que os senhores e senhoras aqui presentes hão de concordar comigo. Saímos daqui enriquecidos, agregamos valor às discussões, na minha opinião. Até diria que as discussões não foram tão calorosas, até por questão de tempo e outras mais, mas foram ricas, muito ricas essas discussões. Bom, então o produto imediato que eu vejo é esse, é sairmos enriquecidos. E o produto imediato, digamos assim, é o compromisso que o Capello já assumiu de desenvolver um artigo, né, a partir daquilo que hoje aqui foi discutido. Está correto, Capello? Então, esse é o produto concreto também que com certeza sairá dentro de algum tempo, depois que ele defender a tese. Senhoras e senhores, muito obrigado e eu devolvo a palavra ao meu colega Carmine. Bom, eu gostaria de encerrar com algumas colocações. Primeiro, hoje foi um evento PINEF, ou seja, um evento de educação fiscal, e vocês vejam que eu não combinei nada com ninguém quando vimos que nas palavras das pessoas falamos de cidadania, falamos de educação fiscal propriamente dita, lá em Quebec, imagina vocês, né? Aprenderemos muita coisa sobre a Rússia, né? Como eu disse, vou roubar de novo as frases do Dr. Wellington, não sei vocês, mas eu estou aprendendo pra caramba, né? E ele costumava falar isso em sala de aula, né? Quando os alunos intercediam, né? A grande virtude de ser professor é essa, né? Outra coisa que eu gostaria de colocar é o seguinte: não é só o Capello que se comprometeu a isso, né? Acho que todos nós estamos comprometidos aí com os temas que aqui foram abordados. Hoje mesmo, durante o almoço, eu recebi o apoio da professora Roberta, né? Que ela está disposta a orientar. Tem muito professor na plateia que pode estimular os seus alunos a tratar desses temas, e de forma ampla, sem se preocupar com tendências políticas ou mais, né? Quer dizer, convicto da teoria que conhece, daquilo que ele acha que deve ser aplicado, sem se preocupar com esse ambiente político que porventura nos aflige, né? Quando o Quiroga vem aqui e mostra todo o seu otimismo, né? Que de fato o Quiroga é um otimista de excelência, né? De fato a gente tem que parar para pensar nisso, porque as informações que nos chegam via mídia não são necessariamente a principal informação, né? Então eu acho que aqui a gente produziu muito mais informação interessante do que a gente vê por aí. Então é por isso que eu acho que o evento nesse aspecto eu avalio como sendo assim um sucesso nesse aspecto. E por outro lado, vocês viram aí que nós estamos falando do primeiro painel de debates tributários, né? E eu vim para cá convicto de já estabelecer o tema do segundo painel de debates tributários para o ano que vem, né? E eu cheguei aqui, conversei com o professor Wellington, a gente estava convicto de falar sobre um tema que tinha a ver com garantia do crédito tributário, mas eu acho que vocês viram a mesa final aqui, o tempo todo falou de transparência, e eu e o professor Wellington chegamos à conclusão que o tema do ano que vem vai ser transparência, né? E é assim que nós vamos encerrar esse evento, já com a colocação de que o ano que vem vamos falar sobre transparência, seja qual for o estágio que nós, Receita Federal, estejamos, Procuradoria da Fazenda Nacional, Justiça Federal ou outro órgão que, porventura, venha fazer parte. Até em homenagem ao que o Eurico falou aqui, né? O Eurico que de certa forma, foi mais incisivo a respeito desse assunto. Beleza? Muito obrigado a todos. Agora é o seguinte, nós vamos fazer um sorteio dos livros, hein? Então, aguardem o sorteio. E a mesa continua composta, não saiam, por gentileza. Eu gostaria de convidar mais uma vez ao palco o senhor Jorge, por gentileza, do SIMB, entidade que eu gostaria publicamente de agradecer pelo apoio, patrocínio, a FIPECAF também, FEA e outras entidades importantes para a realização desse primeiro evento. Por gentileza, uma salva de palmas ao senhor Jorge. Por favor. O senhor George vai entregar a placa homenagem ao professor Otávio, por favor. Obrigado, professor Otávio, pela sua presença. E entregará também aos dois coordenadores, o professor Carmen e o professor Wellington. Uma salva de palmas aos coordenadores.
sorteio? Vamos ao sorteio. Vamos lá. Vocês ficam na mesa aqui? Pode deixar. Para fazer a auditoria, vamos dizer assim. Auditoria. Auditoria. Porque é só apertar o botão aqui, né? Aqui. Ah, eu sou o senhor dos anéis, quer dizer, dos números aqui. Cuidado agora. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ó, de 1 a 300, hein? Se tiver 301 pessoas... Não tem, né? Hã? Aperta lá. Espera aí, deixa eu ver aqui. Esse trenzinho não chega lá. Aí, agora vai, tá chegando. 43. Número 43. Está presente? Não está presente o número 43? Já vou avisar que eu sou o 27. Ó, 154. Não tenho 154. Vai ser difícil. 159. Também não. Todos pegaram o número? Não, tem pouca gente. Tem menos de 100. 117. Para baixo? Não, 194. 146. Meu, não estou tendo sorte, viu? 172. 54. Mexe, coisa. Mexe, precisa mexer os números aqui. 102. Pessoal, vocês podem se acusar, não é obrigado a levar o livro, pode deixar aí na Pode porta. deixar o livro aqui. 150. 39. Nossa. 59. 148. 252. Vocês estão conferindo os números aí? Já passou o 66. Agora tem. 66. Não tem 66. 186. 230. Ali aperta aí, senão não dou sorte. Aperta o Enter aqui. Boa sorte, hein, gente? Vamos lá. 296. Outro. Também não dei sorte. Vai. 260. Também não. 287. Não vai dar certo. Vai. 227. Tem que trocar o parâmetro aí, de 300. 126. Opa! Ah lá! Bingo! A bola sai! O sorteado recebeu o livro que é o Manual de Contabilidade Societária da FPCAD. O senhor tem a certeza que o senhor vai levar? Parabéns. Só não pode esquecer, tem que ler até o próximo evento, de trás para frente, de frente para trás, hein? Olha lá, hein? Para Sabatina. Vai ser sabatinado. Vamos lá, próximo número então. Mais um exemplar do Manual de Contabilidade 153. Societária. 213. 207. 239. 192. 236. 261. 286. 60. 11. 11, olha lá. 11. Bingo! 11. Olha lá, 11. Uma salva de palmas para o 11. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem mais alguém na linha do 100, não? Tem? Ok. Não é mesmo, cara? A pergunta é se tem mais alguém na linha do 100. Parabéns ao ganhador do manual. Que a gente poderia usar só desenho. O próximo livro a ser sorteado é o Manual de Normas Internacionais de Contabilidade, o IFRS, volume 1 e volume 2. Boa sorte. Vamos lá. 105, 226, 193, 135, 111, 159, 282, 166, 195, 266. Tá. Tem importância. Já foi? Mas não tem como tirar. Essa marca está esquisita. Ninguém tirou as bolinhas. Cadê a auditoria? 226 já foi? Vai. 262, 220, 286. Já foi? Você está brincando? Então gera o número de novo, não é possível. Não, mas é aleatório, velho. É aleatório. É aleatório, vai lá. Cadê? Não é melhor perguntar se alguém tem interesse em levar o livro? Levanta a mão quem tem interesse. Ô, senhor Leovaldo, não sou criança, senhor Leovaldo. Vai lá. 152. 92. 9. Ainda bem.
Tem mais algum? Essa maquininha aqui não está com nada, viu? Você vai sortear a cena desse jeito. Na linha do 200 tem alguém? 200. Parabéns ao ganhador. Vou fazer uma sugestão aqui. Quando sair o próximo 200, a gente usa a dezena. Aí o outro, a centena. Entendeu? Por exemplo, se for 250 agora, vai ser 50. Depois sair 251, é 151. E a gente ganha alguma coisa. Vamos lá? Então vai. O outro livro a ser sorteado é, novamente, o Manual de Normas Internacionais de Contabilidade. 118. Rápido, rápido. 147, 44, 221, 21. 21. 21. Não. O próximo é 100. 21, a dona Célia. Cadê? Olha lá. Pronto, ganhou. O importante é que ele fez 21, né, portanto? Não tem, né? Não tinha. Próxima vez que sair 200 é 100 e alguma coisa. Ok? Ó, é o auditor que está falando, não sou eu, viu? É, auditor. Parabéns à ganhadora. E os próximos, né, agora eu vou sortear 3 exemplares do Contabilidade Tributária, que é o livro elaborado, né, pelos professores Amauri José Rezende, professor Carlos Alberto Pereira, que se encontra presente, e a professora Roberta Carvalho de Alencar. Ela estava aí, não está? Tá lá. Está lá. Também Eles é fazem a outra dedicatória autora do livro. depois. Então, vamos ao sorteio. 196. 108. Achou? Casai. Aí, ó. Parabéns ao ganhador. O próximo exemplar